Estamos recebendo aqui no Resenha Final de hoje mais um personagem da nossa divisão de acesso do Campeonato Gaúcho, Daniel Franco, que é técnico do União Frederiquense, vai agora bater um papo com a gente para falar sobre esse início de campanha do União na busca pelo acesso. Boa noite, Daniel, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Prazer estar falando com os amigos. Bom, Daniel, até falando sobre o jogo do final de semana contra a equipe do Brasil de Farroupilha, o empate, né? Até eu acompanhei a sua coletiva após o jogo. Você mencionou que foi que o União fez um segundo tempo ruim, digamos assim, que foi um dos piores, o pior segundo tempo do União no início da competição. Agora, passado, né, um tempo após o jogo, quais as avaliações que vocês fazem dessa partida, do resultado e principalmente da atuação da equipe, a mudança, né, de atuação de um tempo para outro? Como é que foi essa partida e as avaliações que vocês tiram desse resultado? Bom, a avaliação inicial, pós-jogo, ela permanece a mesma, né? Hoje a gente já reuniu com os atletas, conversamos, já mostramos através do vídeo a diferença de um tempo para o outro, né? Onde foram dois tempos distintos, onde nós tivemos uma primeira etapa muito consistente, com domínio total das ações. Poderíamos até termos ido para o intervalo com placar mais dilatado, mas pecamos no terço final ou no toque final para finalizar a gol, né? E na segunda etapa foi uma equipe totalmente atípica, a parte anímica muito baixa, né? Sem intensidade, sem encaixe, sem agressividade ao portador da bola, e isso nos fez com que a gente não conseguisse mais dominar as ações e que o Brasil conseguisse nos empurrar um pouquinho para dentro do nosso gol, através de bolas aéreas, através de pressão, e numa bola parada que a gente já sabia que o Brasil era muito forte nisso, acabou conseguindo o empate, né? Então já pontuamos tudo isso hoje com o nosso grupo e esperamos não termos mais esse tipo de atuação tão abaixo assim, tão distinta de um tempo para o outro. A campanha do União até aqui na divisão de acesso foram 5 jogos, 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. É uma campanha que está dentro das expectativas, dentro dessa projeção inicial de vocês? Se nós analisarmos pelo nivelamento da competição, tá boa, mas se analisarmos que dos 3 empates, 2 forem dentro de casa, não tá bom, né? E nós temos que ser consciente disso e passar essa visão para os atletas, né? Nós deixamos escapar, na verdade, 4 pontos em 2 jogos em casa. Foram o empate contra o Cruzeiro em 2-2 e nesse final de semana o empate contra o Brasil de Farroupilha. Se a gente tivesse obtido uma vitória nesses 2 jogos, a gente teria 2 pontos a mais, estaríamos hoje em terceiro colocado. Aí imagina se a gente tivesse tido as duas vitórias dentro de casa, porque pelo nível da competição, o nível do grupo, é muito importante tu fazer o teu papel, o dever de casa, né? Que seria as vitórias. E a gente não conseguiu nesse início, a equipe ainda está buscando o seu melhor, nós ainda estamos buscando o melhor, nós precisamos ter uma regularidade nas nossas atuações melhor para que a gente possa confirmar uma campanha com segurança. Você mencionou ali o equilíbrio, né, desse grupo do União. Eu queria que você falasse mais sobre essas primeiras impressões. A gente sabe que tem todas as equipes do grupo são equipes de tradição ali no nosso futebol do interior, mas algumas a gente sabe, tem o Veranópolis, que ficou anos na elite do Campeonato Gaúcho, tem também o Brasil de Farroupilha, que sempre vem batendo na trave, o próprio União, que recentemente também disputou a elite do estadual. Como é que vocês avaliam esse grupo? Alguma, digamos assim, alguma surpresa, alguma coisa diferente nessas rodadas iniciais, visando também as outras equipes? Bom, Bruno, eu falava antes mesmo de começar a competição que esse ano especificamente não teria como nós
apontarmos quais equipes seriam candidatas ao acesso ou qual seria candidata ao descenso, por causa do nivelamento, não só do nosso grupo, como do outro grupo também. Mas especificamente do nosso é exatamente por isso, pela qualidade das equipes, pela história das equipes do grupo. Nós temos aí, além do União, né, nós temos o Veranópolis, o Brasil, o Passo Fundo, todas as equipes que têm um histórico muito grande dentro do cenário gaúcho e sempre buscam, né, equipes que entram na competição sempre buscando o acesso. Isso nivela a competição por cima, né, e fazendo com que ela seja muito atrativa e muito difícil cada jogo, cada disputa. E é por isso que, lógico que a gente queria os resultados positivos dentro de casa, mas se levarmos em conta a dificuldade da competição, o empate também não dá para se descartar, não. Pois é, a gente percebe que tem a quantidade de empates nesse início de competição está muito grande, né? E, inclusive, quando acontecem as vitórias, são vitórias por placares mais apertados, né? Até agora, pelo menos pelo grupo ali do União, teve a goleada, né, do Cruzeiro contra o Tupi na terceira rodada, mas tirando esse resultado, os outros jogos sempre com resultados apertados. Isso, de certa forma, reflete esse equilíbrio, Daniel? Sem dúvida. Isso demonstra exatamente o que eu falei. É um grupo equilibrado, as equipes muito determinadas, muito aplicadas, a gente vê jogos muito disputados e esse ano tem uma peculiaridade, né, Bruno? Nós estamos disputando a divisão de acesso numa época do ano onde é muita chuva, muito frio, os gramados não estão na sua melhor condição, todos os gramados estão com irregularidades e dificulta o toque de bola, o jogo rápido, as transições, e isso tem dificultado bastante, tem deixado os jogos mais disputados. Então é muito jogo de ligação direta, é muito jogo de disputa aérea, e isso tem feito com que a competição, com que os jogos sejam mais equilibrados e até mesmo a questão de poucos gols, né? Diante desse tempo curto de um jogo para outro, praticamente não se tem tempo, né, de fazer um treinamento mais elaborado, enfim, é mais viagem, descanso, enfim, recuperação, mas vocês têm conseguido pelo menos dar uma olhadinha ali no outro grupo, no grupo B, porque também tem algumas situações interessantes no outro grupo. Já tivemos duas quedas de técnicos, né, no grupo B, enfim, dá para observar também outro grupo. O que você pode falar por enquanto também do grupo B da divisão de acesso? A gente consegue acompanhar os resultados, lógico que a gente tem que acompanhar, mas jogos em loco ou online fica meio difícil porque geralmente os jogos têm sido à tarde, né? E à tarde a gente está reunido, está treinando, está ajustando a equipe, porque dias diferentes, então é reapresentação ou é dia de viagem, então a gente está sempre atrasado. Ou a gente vê depois, né, como a gente tem a nossa equipe de análise, a gente baixa os jogos, acompanhamos depois, mas é muito pouco, porque a gente está fazendo um banco de dados, um arquivo, para lá na frente, se Deus quiser, a gente conseguir a classificação, poder avaliar e observar o possível adversário, né? Mas, por enquanto, a preocupação é com o nosso grupo, com o nosso time, que a gente ainda precisa crescer dentro da competição. Então, essa é a preocupação maior. Bom, e voltando então, né, para o grupo A, já tem um confronto importante, mais um, né, já nessa terça-feira contra o Igrejinha fora de casa. Eu queria que você falasse, de forma geral, como vocês projetam esse duelo, a importância, né, sendo um confronto mais uma vez longe de casa, tem a questão da viagem, a gente sabe que é uma questão que, querendo ou não, influencia no planejamento. Como é que vocês estão projetando esse confronto de terça-feira? Na verdade, o jogo é quarta, né? Só se mudou, quarta, eu não sei ainda. É dia 1º, né? Quarta-feira, isso aí, dia 1º, é isso aí. Eu tirei um dia ali do mês de agosto. Não, mas como é que vocês estão projetando esse confronto, então, de quarta-feira? É mais um jogo difícil, né? Mais um jogo extremamente difícil. Eu já estou acostumado a enfrentar o Igrejinha e jogar lá é sempre complicado, é sempre muito difícil. É um gramado diferente, porque ele é aquela grama larga, né? E se torna um jogo mais pesado, um jogo mais lento,
e o Igrejinha tem por característica um time muito rápido, né? Jovens, rápido, com intensidade, também jogam muito na bola aérea, e isso dificulta muito para a gente conseguir, marcam muito forte, e dificulta para a gente conseguir articular e dar dinâmica ao nosso estilo de jogo. Então a gente está projetando um jogo extremamente difícil, mas nós precisamos muito de um resultado positivo lá e nós vamos em busca disso. Daniel, agradeço o contato novamente aqui conosco do Resenha, né? Mais um bate-papo curto ali para a gente falar sobre esse início do União, mas desejando sucesso na sequência ali do campeonato, bom jogo também na próxima quarta-feira e sucesso ali para a sequência do União Frederiquense na divisão de acesso. Obrigado, Bruno. Sempre à disposição dos amigos. Valeu, boa noite.